Bom pessoal, como é que vocês estão? Como é que estamos de leitura? Eu estou surpreso com uma leitura que eu tive em mãos, mas eu vou contar um pouquinho a história dela. Esse ano o autor barcelonês Carlos Ruiz Zafón faleceu, né? Faleceu, teve um câncer destruidor, e tirou um dos maiores escritores dos últimos 20 anos em matéria de tramas, em matéria de romance. E uma das obras que ele tem é a quadrilogia, né, para muitos a saga, o Cemitério dos Livros Esquecidos, e tem então, obviamente, são 4 livros. Eu estou com o primeiro dele aqui, A Sombra do Vento. Tem um outro dele aqui também, O Jogo do Anjo. Tem também O Prisioneiro do Céu e depois O Labirinto dos Espíritos. São os 4 livros que fazem parte desta saga chamada O Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu tenho uma dívida com o Zafón e tenho uma dívida comigo também. Eu tenho esses livros já há um bom tempo, esses 2, e os outros 2 eu tenho no meu e-book. Mas eu tenho este aqui desde 2004, 2005, esse aqui, se eu não estou enganado, eu acho que é 2008, 2009, não sei bem agora datar para vocês o ano de cada um, mas eu nunca os li. Então, a partir agora de uns 15 dias, me proporam a leitura do Zafón e me falaram muito bem dela. Eu também tenho lido e tenho visto até algumas resenhas sobre ele, sempre o pessoal falando muito bem do Zafón. Então eu decidi ler logo de cara A Sombra do Vento, e eu vou dizer para vocês, eu fiquei super impressionado com a criatividade desse barcelonês chamado Carlos Ruiz Zafón. Como ele é especial escrevendo a trama do Daniel Saperi. Na verdade, não é só o Daniel Saperi, eu conjugaria ali 2 personagens principais, o Daniel Saperi e também o Julian Carax. Né? São obras maravilhosas, que esta aqui está se passando na década de 45, na Barcelona pós-Guerra Civil Espanhola, já sob liderança do General Franco, dentro do totalitarismo de ultradireita do General Franco, que trouxe realmente essa imagem sombria. E se trouxe essa imagem sombria para toda Barcelona, quanto mais para toda a Espanha, quanto mais para Barcelona, que era na verdade a capital talvez dos republicanos. Inclusive o livro ele vai trabalhar um pouco esse contexto, porque é esse o contexto de fundo da trama, né? Ela está se passando numa Barcelona que ainda sobrevive às dores da guerra, ao mesmo tempo sobrevive às esperanças do final da Segunda Guerra Mundial, já que é em 1945, mas que também retroage, ele vai lá no passado, ele precisa ir lá no passado para trazer para a gente um alinhamento daquilo que ele quer trabalhar nesse romance maravilhoso. Já falei o nome do Daniel Saperi. O Daniel Saperi, ele é um menino de 11 anos, filho de um livreiro, ele faz parte de uma família de livreiros. Inclusive, queria dar um toque para vocês, eu tô me tendo esse relacionamento com o Zafón e estou ficando muito impressionado com ele. Óbvio que eu fiz algumas pesquisas com relação aos 4 livros, e pelo que a maioria das pessoas que leram todos os 4 livros vem dizendo, o melhor é que a gente leia ele segundo a cronologia das edições. Por exemplo, se você for ver A Sombra do Vento, ela vem depois do Jogo do Anjo. E eles têm conexões interessantes. Por exemplo, o Jogo do Anjo, que eu já comecei a ler, os Saperis também estão aqui, né? Lá na frente, quando você vai falar do Prisioneiro do Céu, você tem o Fermín. Inclusive eu vou falar sobre o Fermín Romero Torres, que para mim é um dos personagens mais interessantes que eu já vi na literatura mundial. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse livro A Sombra do Vento, eu coloco, sem nenhum exagero, entre os 20 melhores livros que eu já li. E eu pude lê-lo em coisa de 4 dias. Mas realmente você mergulha na obra e você fica espantado com a capacidade que o Zafón tem de, primeiro, mostrar o que é a Barcelona. A Barcelona antiga da década de 20, mas também a Barcelona da década de 40, a Barcelona que está respirando, como eu já disse, todo aquele
clima do franquismo, do Franco, aquele processo todo, aquela polícia do Estado repressora, mas que ele não se prende ao drama definitivo do processo histórico que ali está. Uma outra questão muito interessante que eu vi nesse livro é a capacidade que o Zafón tem de nos apresentar a Barcelona que nós não estamos vendo, mas estamos enxergando a partir da leitura. Inclusive, eu tomei algumas decisões de buscar as ruas e os pontos históricos e também os lugarejos de Barcelona, e eu fui buscar na internet, fui buscar fotos antigas, fotos atuais, e sem dúvida nenhuma o Zafón tem uma capacidade de nos trazer uma realidade que nós ainda nem vimos, e todos os tracejos e todas as formas que ele tenta dar aos caminhos do Daniel dentro da cidade de Barcelona são exatamente aquilo que se mostram nos retratos, naquilo que eu vi no computador, naquilo que eu vi na internet. Eu achei assim um toque maravilhoso e uma sensibilidade do Zafón em trazer justamente esses pontos dos lugarejos e dos locais lá da cidade de Barcelona naquele período. Uma outra situação muito interessante com relação ao Carlos Ruiz Zafón, ele, por conta, mais ou menos eu fazendo uma certa conta, eu tive nas mãos aqui mais ou menos 30 personagens. São 30 personagens participando ativamente do A Sombra do Vento, do Daniel Saperi até o Karl Lax. Todos os personagens que aqui estão, eles são ativos, e o que faz ter velocidade e faz a gente não cansar de ler esse livro é porque são várias histórias dentro de uma história só. Conforme eu falei, o Daniel Saperi tem 10 anos, 10 para 11 anos, ele é órfão de mãe, e uma vez ele reclama com seu pai. Aliás, as questões, eu vou até mostrar para vocês algumas falas dentro do livro, mas as questões com relação à morte, à vida, ao amor, à amizade, fazem parte, assim, a finitude, fazem parte revigorante dentro desse livro. E o Fermín, para mim, como eu já disse, é um personagem único, me pareceu até um personagem plausível mesmo, gente, para estar ingressando em qualquer conto do Jô Soares. Algumas falas do Fermín são tão engraçadas e são tão surpreendentes que me lembraram um pouco alguns livros e contextos dos livros do Jô Soares. Aqueles 4 livros, um deles eu já até falei sobre As Esganadas, ele me lembra ele me lembra isso, né? Me lembrou muito, o Fermín lembrou muito os contos do Jô Soares. Agora, eu queria algumas linhas, alguns pensamentos do livro. Por exemplo, provavelmente porque um estranho nos vê como somos, não como deseja achar que o somos. Provavelmente porque um estranho nos vê como somos, não como deseja achar que nós somos. Tem uma outra fala aqui muito interessante também, como o pai do Daniel lhe dá um presente, ele acha que não merece esse presente. O diálogo se dá da seguinte forma: o pai entrega o presente para o Daniel, e eu não vou dizer qual é o presente, senão você não vai aproveitar do conteúdo do livro, mas o Daniel diz: olha, pai, é melhor você devolver, eu não mereço nenhum presente. E aí o pai responde: presentes são dados pelo prazer de quem presenteia, e não pelo mérito de quem recebe, disse o pai. Além disso, não posso mais devolver, porque ele já é seu. É muito interessante como o Zafón, ele faz uma viagem a partir de várias condições emocionais. Você tem, por exemplo, relatos de relacionamentos, você tem relatos eróticos dentro do livro, mas são bastante elegantes a forma como ele descreve tudo isso, e ao mesmo tempo você se permite a ver vários movimentos dentro da obra, onde por vezes você está mergulhado num drama, outras vezes você está mergulhado numa cena que lhe apresenta um thriller, depois você se vê diante de um roteiro policial. Ou seja, o Zafón consegue balancear essa linguagem que ele tem no livro, né?
tantos personagens que aqui estão, eles vão fazendo narrativas para ligar a trama de Daniel. E qual é a situação? Quando Daniel diz que tem saudade da mãe, seu pai, por ser livreiro, leva o Daniel até este cemitério que eu disse a vocês. E lá existe um código ético de que todo o primeiro livro, a pessoa quando entra lá no cemitério e pega um livro, ela deve ter esse livro para o resto da sua vida e guardá-lo com o coração, porque esses livros, eles já não são livros mais editados, são livros até alguns de difícil acesso ao público, e você acaba se comprometendo com a leitura. E qual é o livro que o Daniel pega? É justamente o A Sombra do Vento, do Julian Carlax. A partir daí você vai ter narrativas de Daniel que vai começar a procurar entendimento maior de por que os livros do Julian Carlax estão sumindo ou sumiram, e mais à frente você vai perceber o Daniel sendo visitado por um ser, um espectro, um ser muito estranho, que deseja comprar os seus livros, e ele vai descobrir que as obras do Julian Carlax estão sendo roubadas, queimadas, e não se acha mais quase nenhum livro do Julian Carlax. E aí começa a perseguição do Daniel para entender esse processo. Por isso que ele vai conhecer a família Barceló, o Gustavo Barceló, que é um livreiro super conceituado em Barcelona, e a sua sobrinha, sua cega sobrinha, a Clara Barceló, que vai ser o primeiro amor platônico do Daniel. O Daniel, com 11 anos, se apaixona por uma moça cega, mas muito bonita, muito sensual, e que também instigou a ele uma área na vida que até então ele não estava muito acostumado a se oferecer. E é nesse ambiente que dá um sentido interessante quando eu relembro de novo sobre a Guerra Civil Espanhola, filmes e obras que retrataram ou estão baseadas ou têm por trás o ambiente desse processo histórico. Um deles eu tenho na mão aqui, que foi um filme e que se transformou num livro que foi editado há pouco tempo pela Intrínseca, que é O Labirinto do Fauno, que é do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. Esse livro aqui, ele trabalha um contexto que tem por seu cobertor a história, justamente as nuances e o ambiente da Guerra Civil Espanhola. Um filme por quem os sinos dobram também está mergulhado nesse ambiente. Você também tem a oferenda ou a oferta, eu acho que é esse o termo, do Dan Brown, também passa por esse contexto da Guerra Civil Espanhola. Qual a diferença desses livros para a obra do Zafón? É que, apesar de existir um ambiente nebuloso, você ri no filme, existe cor no filme, existe paixão, existe enamoramento, existe até uma certa inocência em algumas questões. E como eu disse a você, se eu tenho 32 personagens se intercambiando, se interrelacionando, as eras que uma precisa explicar a outra, porque para que Daniel compreenda o processo do Carlax, ele precisa voltar 20, 30 anos para entender o Carlax no período em que é muito próximo à idade dele. Os dramas de Carlax, os próprios dramas de Daniel, eles se entrelaçam, o que faz com que você fique sem respirar na visão do autor e na nossa impressão, né? Eu achei assim um livro de primeira monta, de primeira ordem. É uma obra que você vai poder ver, vai poder ler. E aí, na questão do filme, eu logo pensei nisso, né? Poxa, esse livro, ele precisa, como o Legado dos Ossos, né, se transformou na Netflix em 3 filmes, esse livro aqui precisava virar filme. Aí que tem um empecilho. Eu não sei agora se isso vai voltar atrás, mas porque o Zafón faleceu, mas o Zafón era completamente contra que as suas obras brilhassem nas telonas, porque ele entendia que ia diminuir o impacto e o conteúdo daquilo que ele criou e nas tramas que ele criava. Eu pessoalmente digo a você, nós vamos estar falando hoje da Sombra do Vento, semana que vem eu vou falar do Jogo do Anjo, e nas 2 próximas semanas eu vou falar sobre os outros 2 livros dele, Prisioneiro do Céu e o Labirinto dos Espíritos.
Pelo que eu tenho percebido na obra dele, é muito difícil você não gostar de qualquer coisa que você leia sobre o Zafón. Uma situação outra que eu sei, existem outros livros, se não esses aqui que eu já lhe falei, mas eu vou focar na obra que deu ao Zafón o merecido lugar de grande autor, de grande escritor que ele é. Ele agora no final da vida, ele já estava fazendo uma espécie de ponte aérea entre Barcelona e Estados Unidos, acabou sendo levado por uma doença terrível que é o câncer, mas eu vou dizer para vocês, este livro me dá a sensação de um cubo mágico. Não sei se você lembra, na década de 80, aquele cubo que tem várias manobras para que você possa colocá-lo em cada um nas suas cores certinhas, mas que você tem vários movimentos que vão levar a um caminho só, que é justamente o resultado de ter o cubo mágico remembrado novamente. A mesma coisa é o livro do Zafón, gente. Ele tem vários personagens que por vezes você acha que ele vai se perder e em momento algum você percebe que ele se perdeu. Tem que deixar claro isso. Você acha que ele vai se perder, mas você percebe que ele não se perde em momento algum. E lá no final, eu não posso falar a trama toda, porque lá no final ele faz os encaixes definitivos, certos, coerentes, lisos, transparentes, e mostra para o leitor que ele não é um escritor qualquer, ele realmente tinha uma mente borbulhante. Eu estou começando a ler O Jogo do Anjo, eu espero conseguir ler da mesma forma que eu li também O Sombra do Vento, e a gente vai conversar sobre O Jogo do Anjo também. Eu acho que você consegue, se você tem alguma, tenho certeza, se você tem alguma dúvida sobre o Sombra do Vento e você tem dificuldade ou de comprar um livro ou então de poder lê-lo definitivamente, no YouTube você tem o audiolivro A Sombra do Vento, e a narração é belíssima, é muito boa a narração, muito boa mesmo de se ouvir, não te cansa. E você também, no Ler Livros, você pode baixar as 4 obras que eu estou citando aqui do Zafón para o seu e-book. A diferença é que o A Sombra do Vento, a edição é portuguesa. Hoje todas as edições do Zafón, pelo menos do Cemitério dos Livros Esquecidos, elas estão sendo editadas pela Suma das Letras, mas o meu primeiro livro foi editado pela editora Objetiva. Deixa eu até ver aqui a data que ele foi editado, que chegou na minha mão. Ele foi editado na Espanha em 2001 e o livro que eu tenho aqui é de 2004. Então eu estou há 16 anos atrasado, mas eu posso indicar a você. Este livro vale muito a pena. A coerência, a gana desse cara em escrever e como ele consegue nos dar um relato belíssimo dos amores, das dores e das idas e vindas, tanto do Julián Carlax quanto do Daniel Samperi, e ótimo, o Fermín Romero Torres, que para mim é um dos 10 melhores personagens e o mais simpático personagem que eu já lidei numa leitura. Dá uma olhada, procura ver, busca, que você vai gostar. E se você já leu e está olhando para mim e dizendo, olha, eu já li tudo e você está repetindo tudo para mim, eu digo para você, releia. Releia, porque eu daqui a mais 2 anos eu vou reler o A Sombra do Vento para tomar e para ter surpresas agradabilíssimas sobre a tensão e a tensão dramática e ao mesmo tempo icônica e muito engraçada que esse livro me propôs. Tá certo? Como eu sempre digo e venho pedindo a você, curte o canal, participe, o pessoal lá no Facebook. Nós ainda estamos lutando com aquela situação no Facebook, 14 mil colegas, 14 participantes do nosso grupo lá no Facebook. O Facebook achou por derrubar a nossa página, a gente está voltando. Então, se você também puder curtir as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu agradeço demais. E óbvio, me acompanhar aqui no YouTube. O próximo livro que nós vamos estar falando nesta Maratona Zafón vai ser, óbvio, O Jogo do Anjo. Eu já estou lendo. Como eu sempre digo, agora sim, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até O Jogo do Anjo, um grande abraço e até a próxima.